aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de Práticas Pedagógicas, Modelagem e Resolução de Problemas. Eu sou a professora Daiane e na aula passada nós falamos a respeito de uma atividade de modelagem matemática, quais são as suas características, nós fizemos o passo a passo de uma atividade e antes de iniciarmos a aula de hoje eu gostaria de destacar alguns pontos. Olhando o fórum da disciplina, eu percebi algumas confusões com vocês. Então, nós vamos esclarecer essas confusões e eu espero que vocês, tenham claro essa diferença. A modelagem, ela trabalha sim situações do cotidiano, ela trabalha situações da realidade, mas não é simplesmente um exemplo. E eu percebi que vocês estão confundindo exemplos do cotidiano com atividades de modelagem matemática. E não são a mesma coisa, um não é sinônimo do outro. Um exemplo do cotidiano é eu falar, por exemplo, que eu posso trabalhar que eu tenho matemática numa conta de luz, numa conta de água. Isso é um exemplo do cotidiano. Mas a atividade de modelagem, para ela se caracterizar como tal, e eu trabalhar o tema água, conta de água ou conta de energia elétrica, eu preciso seguir todos aqueles passos. Como que você vai identificar que eu tenho uma atividade de modelagem matemática? Procurando aquelas 4 características. Qual que é a primeira característica? Tem que ter uma situação-problema. E essa situação-problema é da realidade, é do cotidiano do meu aluno. Mas para ser atividade de modelagem, não pode ter só a situação-problema. Eu tenho que ter matemática. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que investigar a minha situação utilizando matemática. E aí nós temos a nossa terceira característica, que é ter um processo investigativo. Eu investigar uma situação que não é matemática por meio da matemática. E quando eu faço essa investigação, nós criamos hipóteses, nós fazemos simplificações, nós definimos variáveis, nós criamos um modelo matemático. Esse modelo muitas vezes pode ser uma função, pode ser um gráfico, uma tabela, pode ser uma expressão matemática, pode ser relações que eu consigo encontrar matemáticas. Depois que eu termino esse modelo, que eu elaboro esse modelo, o que nós temos que fazer? Fazer uma análise interpretativa da situação. Então, para ser uma atividade de modelagem, eu tenho que ter esses 4 elementos e não apenas ser uma situação do cotidiano. Isso é importante que vocês fique claro. Levar exemplos do cotidiano para a sala de aula é algo legal? É sim, é bem interessante porque você mostra para o aluno que existe essa relação entre matemática e situações do cotidiano. Mas as atividades de modelagem, elas vão além do exemplificar uma situação, exemplificar algo da matemática por meio da realidade. Com atividades de modelagem, você pode ensinar matemática, você pode mostrar uma aplicação do conteúdo, mas esse conteúdo matemático, você constrói ele com o seu aluno. Não é simplesmente um exemplo por exemplo. Então, você deve deixar bem claro isso, essa distinção. Exemplos são para exemplificar mesmo, para mostrar situações. Agora, a atividade, ela vai além. Eu vou ensinar matemática por meio de atividades de modelagem matemática, quando o meu objetivo é esse. Vamos ver a aula passada. Na aula passada, nós não falamos sobre o YouTube, nós vimos como trabalhar, como analisar aquela quantidade de dados utilizando estatística. Você pode ensinar a utilização de estatística, a utilização do tratamento de dados por meio daquele tipo de atividade. Hoje nós vamos ver uma atividade com outro tipo de conteúdo matemático. O objetivo seu em sala de aula pode ser justamente ensinar por meio desse tipo de atividade. Mas no fórum também eu já vi vários exemplos legais, que é muito comum levar o aluno para a sala de aula, pedir para medir a quadra e fazer alguma situação envolvendo a quadra da escola ou algum ambiente da escola. Esses são os exemplos mais recorrentes que eu pude perceber no fórum e são exemplos que realmente eles acontecem com mais frequência. Trabalhar geometria e questões do cotidiano é algo mais fácil, é algo mais visível. Então, talvez seja por isso que esse tipo de atividade ele é bem recorrente. Mas não é levar para a sala, para a quadra, por exemplo, para medir e só pronto, acabou. Não, eu tenho que explorar, eu tenho que criar um problema para ser resolvido com esses alunos. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele fez uma atividade na sua sala de aula com alunos do 6º ano. Ele levou os alunos para a quadra e ele queria saber quantos alunos cabiam na quadra.
Então, os alunos tiveram que elaborar hipóteses, tiveram que criar simplificações, tiveram que verificar em quanto cabia uma pessoa por metro quadrado, por exemplo. Então, eles fizeram uma série de relações matemáticas e estudando geometria, estudando área, estudando perímetro. Isso é uma atividade de modelagem. Por quê? Porque eu não fico preso só à situação, problema. Eu não fico preso só àquele exemplo do cotidiano. Eu vou além. Então, tome cuidado quando você estiver falando de modelagem matemática e não associe a modelagem somente às situações do cotidiano, porque um não é sinônimo do outro. E você vai perceber isso ao longo das aulas. Eu estou trazendo situações do cotidiano para a gente trabalhar, mas a gente não fica preso só na situação. A gente conhece essa situação, buscamos informações a respeito da situação e depois o que a gente faz? A gente interpreta, a gente analisa aquela situação matematicamente. Em cada uma das nossas aulas eu vou trazer conteúdos diferentes que nós poderemos analisar. E você tem como papel, né, refletir aí. Nossa, será como que eu posso levar essa atividade para minha sala de aula, na regência? Eu percebi também no fórum que muitos de vocês estão ansiosos para começar a dar aula e levar esse tipo de atividade. Vejam só, quando vocês começarem a aula, vocês já vão ter um bom arsenal, né? Vocês já vão ter algumas atividades que vocês poderão utilizar em sala de aula. Isso é muito legal, isso é muito gratificante. Para mim, aqui enquanto professor, e vai ser muito gratificante para você também enquanto professor, quando você desenvolver esse tipo de atividade e seu aluno gostar de matemática, o seu aluno gostar daquilo que ele está fazendo e não fazendo apenas por uma obrigação. Dito isso, vamos aos objetivos da nossa aula de hoje. Nós vamos, será que a gente pode estudar uma situação cotidiana por meio da matemática? E nós podemos estudar esse tipo de situação somente na educação básica? Essa pergunta de hoje, eu já dei um spoiler na aula passada. O que eu falei? É sim possível estudar matemática por meio de situações cotidianas. Nós vimos um exemplo clássico, o YouTube. O YouTube é um site que a gente entra, a maioria das pessoas entra todo dia ou toda semana. É um site bastante visitado. E é uma coisa que está ali no nosso dia a dia e principalmente no dia a dia do nosso aluno. Levando em consideração que nós estamos numa geração que é altamente tecnológica, que mexe muito com a internet, mexe muito com o celular. Então, esse tipo de assunto pode despertar o interesse do aluno e você pode ensinar matemática por meio desse tipo de situação. É possível? É desafiador? Sim, eu não vou mentir para você que é uma coisa fácil, não é. É algo desafiador, a gente sai um pouquinho daquela zona de conforto que eu falei para vocês. Mas é muito gratificante quando a gente aplica a atividade e dá certo, o aluno gosta, o aluno aprende matemática. Então, levar atividades do cotidiano para a sala de aula, nós podemos trabalhar sim matemática. Só na educação básica? Não. Nós podemos trabalhar esse tipo de atividade no ensino superior. E é importante que você tenha em mente qual que é o meu objetivo aqui. O meu objetivo aqui não é ensinar matemática para você por meio de atividades de modelagem. Esse é o objetivo, geralmente, quando a gente está trabalhando lá na educação básica. Esse sim é o nosso objetivo. Aqui, o meu objetivo é ensinar a modelagem matemática, o processo de modelagem matemática. Esse que é meu objetivo. Então, o meu foco não é a matemática em si todos os procedimentos, tudo que a gente realiza, o que caracteriza uma atividade de modelagem como tal. Tem um autor, se eu não me engano, ele é inglês, eu não me recordo agora qual que é a nacionalidade dele, ele fala que em modelagem matemática existem dois tipos de abordagem. A modelagem ela pode ser tida como um veículo e como conteúdo. O veículo é nessa ideia de que eu vou usá-la para ensinar, eu vou usá-la para direcionar, para mostrar matemática para o meu aluno. E como conteúdo, quando o meu foco é a própria modelagem, quando o meu objetivo é ensinar modelagem matemática. Então, quando a gente está em sala de aula, muitas vezes na educação básica, a gente usa a modelagem como veículo. Já no ensino superior, essa disciplina, o próprio nome já diz, é uma prática pedagógica de modelagem matemática. Então, nosso objetivo aqui é a própria modelagem. Mas é possível, sim, trabalhar em outras disciplinas, por exemplo, na disciplina de cálculo diferencial integral 1, cálculo diferencial integral 2, disciplina de matemática básica, matemática instrumental. É possível, sim, trazer situações do cotidiano para trabalhar matemática. A modelagem ela não se restringe somente a todos os níveis da educação básica. E quando eu falo todos os níveis, é possível sim ensinar modelagem matemática, ensinar por meio da modelagem para os alunos pequenininhos.
lá para os anos iniciais. Então, é possível a gente ensinar nos anos iniciais, no ensino fundamental 2, no ensino médio e no ensino superior. É uma metodologia que a gente consegue, né, abranger a todos os níveis de escolaridade. E para a gente estudar mais uma situação do cotidiano, estudar, né, para eu mostrar para vocês quais são as características ali envolvidas nesse tipo de situação, quais são os procedimentos que nós vamos realizar, eu escolhi um tema hoje que eu acho que 99,9999% de vocês têm acesso. Não vou arredondar para 100, porque eu sei que em alguns casos pode ser que não tenha acesso no momento ou conhece alguém que tem. O tema da nossa aula de hoje é o celular, esse aparelhinho que a gente não consegue viver sem. Eu não consigo ficar muito tempo sem o meu celular. E aí você deve estar se perguntando, tá, professora, a gente vai estudar o celular, mas o que do celular? Como que a gente pode desenvolver matemática por meio do celular? Nós vamos estudar o carregamento de um celular. Então, sempre quando a gente usa muito o celular, né, nós temos que colocá-lo para recarregar. Alguns celulares demoram muito, outros celulares demoram pouco para serem carregados. Nós tínhamos também o famoso vicia, a bateria não vicia. Então, nós vamos conhecer algumas situações, algumas informações sobre o carregamento do celular e depois nós vamos analisar, né, o que nós podemos investigar matematicamente desse celular. A atividade que eu trouxe também não é uma atividade desenvolvida por mim. Essa atividade, eu já realizei essa atividade no meu mestrado, então eu resolvi trazê-la porque ela tem um aspecto bem interessante, que na hora que eu chegar nesse aspecto eu vou destacar para você, e é um aspecto que a gente pode trabalhar para ensinar que modelagem nem sempre existe certo ou errado. A gente tem o adequado e o não adequado, o viável e o não viável. Então essa atividade ela também não foi desenvolvida por mim, e eu trouxe aqui como as autoras elaboraram essa atividade. Para começar, então, o que nós temos que fazer primeiro? Definimos a nossa situação-problema, que é carregamento do celular. Ok. E agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos inteirar sobre a situação. Nós temos que buscar informações sobre o carregamento do celular. E como primeiro passo, nós vamos descobrir como funciona o carregamento de uma bateria. Acompanhe no quadro. Segundo Marco e Maricone, a corrente elétrica que passa pela bateria é a grande responsável pelo funcionamento, né, desses aparelhos. E segundo esse professor, numa bateria há um eletrólito, que é um condutor de eletricidade, e metais dentro dessa solução. Um exemplo é você ter zinco no ácido e cobre no outro. Você começa a ter, olha, reações químicas como se estivessem criando elétrons num ponto e faltando elétrons no outro. Quando se conecta os dois pontos com um fio, os elétrons irão fluir de uma barrinha para outra, gerando então a corrente elétrica, e assim a gente consegue carregar o nosso dispositivo de celular. Os celulares fabricados atualmente, eles possuem essa bateria de íon lítio, e elas não são tóxicas e com capacidade maior do que as demais baterias. Você pode perceber que os celulares de hoje em dia, eles têm uma capacidade maior, né, de bateria, eles ficam carregados mais tempo. E além disso, uma outra característica dessa bateria é que ela não tem o efeito memória, ou seja, ela não vicia. Provavelmente você já teve um celular ou conheceu alguém que teve um celular assim, que as pessoas falavam assim, não coloca muito na tomada, não fica carregando demais, porque sua bateria vai viciar. E isso era justamente uma característica do tipo de bateria. Hoje, isso não acontece. Uma outra evolução também que a gente pode perceber nas baterias, eu me recordo do meu primeiro celular, né? Logo quando começou aquela febre de se ter celular. Eu tirei ele da loja, eu cheguei em casa, eu não podia mexer no celular. O celular ele tinha que ficar carregado de 12 a 24 horas na tomada. Só depois eu poderia. Agora, o meu último celular que eu comprei, por exemplo, ele não, eu saí da loja já mexendo nele, já, né, não precisei fazer essa recarga, essa primeira recarga de bateria no celular. Então, há uma evolução, não só, né, nos modelos de celulares, mas também na tecnologia empregada. E as baterias, elas não ficam de fora desse tipo. Então, nós já vimos como que é, né, esse carregamento, feito por meio de reações químicas que acontecem ali dentro da bateria. Isso tem a ver com o tipo, o material que é utilizado para realizar a bateria, para fabricar a bateria. E qual que foi a ideia?
das duas professoras que criaram essa atividade? Tá, nós temos que a bateria, ela carrega, né? Se você conecta lá na tomada, ela vai carregar. E aí, eu posso estudar esse carregamento da bateria? Eu posso investigar como ele acontece? Acho que sim, mas primeiro o que a gente precisa? Nós precisamos de dados, nós precisamos de informações sobre esse carregamento. Então, qual foi a ideia das professoras? Fazer uma coleta de dados. Isso em modelagem é algo muito comum. Em algumas situações, nós precisamos realizar uma coleta de dados. Essa coleta de dados ela pode ser feita por meio da internet, por meio de livros, ou ela pode ser feita de forma manual, que foi o que aconteceu aqui. O que as professoras fizeram? Colocaram o celular para carregar na tomada e de 15 em 15 minutos iam lá e verificavam, o percentual é esse. Anotavam num papelzinho. Mais 15 minutos depois, o percentual é esse. Anotava num papel. Essa coleta ela é feita de forma direta, né? Eu vou até a minha situação, eu busco na situação formas de coletar os dados, mas também a gente pode realizar esse tipo de coleta por meio da internet, né? Dependendo da situação que nós estamos buscando. Por exemplo, eu quero investigar o número de casos de dengue, fazer alguma previsão, alguma situação em relação àquilo na minha cidade. Você vai até a internet ou você vai até a prefeitura da sua cidade para buscar informações sobre os casos de dengue. Você não vai, né, contrair a dengue para fazer essa coleta. Veja a diferença. Nesse caso aqui, você pode realizar a coleta, mas em outros casos você tem que ir até um determinado local e buscar essas informações para que você tenha a sua coleta de dados, para que você tenha o seu rol de dados para depois você analisar. Na aula passada, por exemplo, nós tivemos uma coleta que foi feita na própria internet. Buscamos a quantidade de visualizações, de avaliações dentro do próprio site, né? Dentro do próprio canal do YouTube. Então, são coletas de tipos diferentes. Então, as professoras, elas coletaram os dados e no quadro a gente tem o resultado dessa coleta. Elas fizeram, então, de 15 em 15 minutos e descobriram qual é a coleta, qual é o percentual de carga. Aqui, observe que no tempo zero, elas colocaram o celular para carregar com 1% de bateria. Se você coloca esse celular seu para carregar com 0% de bateria, nós vamos ter alguns problemas quando a gente analisa matematicamente a situação e pode ser que seja necessário fazer simplificações. Então, nesse caso, optou-se por fazer a coleta com 1%. Aqui as professoras já pensando no tipo de matemática que pode ser utilizada. Você pode fazer a sua coleta dessa forma também. E aí, de 15 em 15 minutos, então, no tempo zero, 1%. Depois de 15, 14%. Depois 30%. Observe que não há um crescimento linear. Eu tenho aqui, ó, de 1 para 14 subiu 13. De 14 para 30 subiu 16. De 30 para 46, ó, subiu 16. Pode ser, né, que se mantenha. Mas não, de 16 para 61 subiu quanto? Subiu 15. A professora não está muito boa para fazer conta, não. Subiu 15. Então, o crescimento, ele não se mantém linear, ele não se mantém constante. Isso daqui já é uma característica depois para a gente matematizar a situação. Temos a nossa tabela, nós temos a nossa coleta de informações. E aí, o que nós podemos investigar nessa situação? Que tipo de problema eu posso trabalhar nessa situação do carregamento do celular? Mande a sua contribuição que daqui a pouco eu retorno para te mostrar qual que é o problema que nós vamos investigar na aula de hoje.
que tipo de situação, que tipo de problema nós podemos estudar nessa situação do carregamento? Aqui, esse tipo de situação é uma situação que a gente pode trabalhar vários problemas. Nós podemos pensar, o aluno ele pode pensar em vários problemas. E essa situação é uma situação que, se você coloca para o seu aluno decidir o problema que ele vai investigar, se você tem 6 grupos, as chances dos 6 grupos definirem problemas diferentes é muito grande. Então, é uma situação que essa aqui ainda foge um pouco mais do nosso controle, porque a gente não sabe que tipo de problema que o nosso aluno pode investigar. Mas, geralmente, os problemas dessa situação, eles estão relacionados ou ao tempo ou ao percentual de carregamento. Pode perguntar, por exemplo, quanto tempo é necessário para que eu tenha 50% do percentual de carregamento? Ou ainda, quanto é que é meu percentual depois de 40 minutos, depois de 60 minutos de carregamento? Algum valor que não esteja presente na tabela. Então, é um tipo de situação que nós temos uma gama muito grande de problemas a serem investigados. Mas para investigar todos esses problemas, o modelo que será construído, ele será muito parecido para todos os alunos, né? Apesar de chegar a respostas diferentes, os procedimentos e as estratégias a serem realizadas, elas serão bem parecidas por todos esses alunos. Vamos ao quadro conhecer o problema que nós vamos investigar, que é em quanto tempo a bateria dos telefones celular carrega aproximadamente 50%. Vejam só que aqui na nossa tabela nós não temos o percentual 50, nós temos o percentual 46 e nós temos o percentual 61. Só temos esses dois percentuais. E quando a gente, para a gente investigar em quanto tempo essa bateria vai carregar 50%, tem o seu percentual de carregamento de 50%, nós temos que matematizar a nossa situação. Nós tínhamos uma situação problema, inteiramos, coletamos dados, criamos um problema. Depois de criar esse problema, nós temos que matematizá-la. Quando a gente tem atividade de modelagem, que tem uma tabela com uma quantidade de dados, como o nosso caso, que eu tenho ali variáveis envolvidas, uma coisa muito comum, uma atitude muito comum que a gente faz, uma atividade muito comum que a gente faz nesse tipo de problema, é criar o gráfico de dispersão dos meus dados. Por quê? Esse gráfico de dispersão, ele vai me mostrar qual que é o comportamento dos meus dados. Eu analisando esse comportamento, eu tenho condições de verificar a que tipo de função ele se assemelha. Por exemplo, se eu tenho um comportamento que é constante, que é algo linear, o que eu sei? Isso é uma característica de que tipo de função? Uma função do primeiro grau. Então, eu vou ter ali provavelmente uma reta interpolando esses pontos. Agora, se eu tenho um comportamento, os meus dados eles decrescem e depois crescem. Que tipo de comportamento, para que tipo de função é esse comportamento? Uma função do segundo grau, cujo coeficiente A é positivo. Ou se eu tenho cresce e depois decresce, eu tenho aí um comportamento para uma função do segundo grau também, mas ele é negativo, o meu A é negativo, o meu coeficiente do x ao quadrado. Então, analisando o comportamento desses dados, verificando como que é, se está crescendo, se está decrescendo, se está indo a um limite, ou seja, se tem uma assíntola, eu vou ter um valor que ele não vai ultrapassar essa assíntola, ele vai chegar ali, ele nunca será aquele valor. Então, se eu analisar essas informações, a gente consegue criar uma hipótese matemática para a situação. Uma hipótese em que eu tenho uma possível função que vai ajustar os meus dados. Porque para a gente descobrir quanto tempo que é gasto para ter 50% da bateria, eu preciso descobrir qual que é a minha função que interpola aqueles dados. Porque com uma função eu vou conseguir fazer essa previsão. Primeiro passo, então, é jogar nesse gráfico de dispersão. O Excel pode fazer isso para você, o GeoGebra, mas eu utilizei aqui o Excel. Acompanhe comigo no quadro esse gráfico. Veja que eu coloquei todos os pontos daquela tabela nesse gráfico de dispersão. E nós temos aqui, olha, observe que a nossa função, ela começa, a um crescimento e depois ela tende a um valor, A partir de um certo tempo, nós temos que esse valor, ele continua sendo um valor constante. Diante dessa tabela, eu tenho a pergunta para você. Dessa tabela não, desse gráfico de dispersão. Quais as variáveis envolvidas no problema? Que tipo de variável? O que a gente está analisando nesse problema? E o que nós podemos dizer a partir da observação desses dados?
mande a sua contribuição que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir a respeito. As variáveis envolvidas nesse tipo de problema, como que você identifica? Você olha para o seu problema e fala assim, o que eu estou analisando aqui nesse problema? No nosso caso, nós estamos analisando percentual e o tempo, né? O percentual de carregamento e o tempo que ele necessita para chegar a esse percentual. Então, essas são as nossas duas variáveis envolvidas ali no nosso problema. A observação, ela é mais uma observação que vai te dizer que tipo de função nós podemos interpolar com aqueles dados. Que tipo de função eu posso ajustar os meus dados, de tal forma que chegue, né, o mais próximo possível. Nós sempre vamos conseguir uma função que passa por todos os pontinhos? Não. Quando nós criamos um modelo matemático, esse modelo, né, no caso a nossa função, ela nem sempre é fiel aos dados da realidade. Nós temos uma estimativa, nós não analisamos a situação com 100% de todas as variáveis, nós analisamos uma parte daquela situação, por isso nós sempre vamos obter uma estimativa, nunca um valor que é realmente, que vai acontecer no real, mas a gente consegue estimar algo muito próximo do que acontece na realidade. Então vamos ao quadro descobrir quais são as nossas variáveis. Como eu disse, é percentual de carregamento e tempo. Observe só que nós temos aqui as nossas variáveis escritas na linguagem natural, na nossa língua materna. E o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um simbolismo matemático para transcrever essas variáveis. A nossa variável, que antes a gente chamava percentual de carregamento, nós vamos representá-la matematicamente por P de T, onde é o percentual em relação a quem? Em relação ao tempo. Isso já nos mostra que P de T é a nossa variável dependente. Ela depende do nosso tempo. Ela depende da nossa variável independente, que no caso aqui é o tempo. E aí, a partir da observação do gráfico e da tabela, nós temos que criar hipóteses. Essas hipóteses é o que vai nos levar a encontrar o nosso modelo matemático, a encontrar a nossa função. E aí, analisando o nosso gráfico de dispersão aqui, ele tem um comportamento de uma função do tipo exponencial, né? Como que eu sei que tem esse tipo de comportamento? Devido às minhas experiências. E aí, algo importante também, quando nós vamos criar as nossas hipóteses, nós nos baseamos naquilo que nós já sabemos, naquilo que nós já temos conhecimento. Então, provavelmente, o seu aluno lá da educação básica, ele não vai pensar nesse tipo de função que eu vou mostrar para você, porque não é uma função comum de se trabalhar no dia a dia da escola básica. É uma função mais no ensino superior, que você vai ter contato com esse tipo de função. Na educação básica, geralmente, a gente trabalha com uma função a de x, a elevado a x ou e elevado a x. São os dois tipos de funções exponenciais que nós trabalhamos, né? Mas por que eu trouxe essa? Porque é a minha experiência, as minhas hipóteses, ela está impregnada daquilo que eu já sei. Então, pensando nisso, eu trouxe essa hipótese. Acompanhe comigo no quadro qual que é a lei de formação dessa função. Ela vai ser do tipo y igual a que multiplica 1 menos e elevado a menos bx. Então, para isso, nós precisamos encontrar o nosso coeficiente a e o nosso coeficiente b.
para a gente descobrir qual é a lei de formação da nossa função. Lembrando que aqui é x, gente, mas é t. Nós vamos utilizar a nossa variável t. E o máximo do percentual de carregamento do nosso celular, ele é de 100%. Eu não conheço um celular que tenha um carregamento superior a 100%. O meu celular, na hora que ele chega lá no 100zinho, ele não sobe mais que isso. O máximo do percentual de carregamento que nós vamos considerar é sendo 100%, porque é algo que acontece na realidade. Então, nós já definimos as nossas hipóteses e as nossas variáveis. Agora, a gente pode encontrar o nosso modelo matemático. Para encontrar esse modelo matemático, eu vou utilizar um outro software. Perceba que na aula passada eu trouxe o software Excel. Nessa aula eu trouxe um outro software, que é o Curve Expert. É um software bem legal que a gente consegue interpolar os nossos dados por meio de funções. Eu trouxe ele aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês daqui a pouquinho como que ele funciona em linhas gerais, e se você tiver mais interesse, pode mandar a dúvida, pode mandar para o seu tutor, que ele me encaminha, ou pode mandar no fórum também, que eu posto mais algumas informações sobre esse software. Como você percebeu, os softwares eles são bem úteis quando a gente trabalha com modelagem matemática. Então, eu trouxe aqui o software para você. Nós temos ele aqui, é um software que você consegue ele na internet, e ele tem essa cara, ó. É um software que aqui você tem os resultados e aqui você coloca os dados que você irá interpolar. Observe que eu coloquei aqui do tempo 0 até o 105, eu coloquei até o último valor que não deu 100. Isso foi uma simplificação que eu realizei, né? Então, nós fizemos essa simplificação e a partir disso, você pode vir aqui no seu Tools, você seleciona primeiro as suas informações, vem em Tools, que é ferramentas, e manda escolher a curva. Quando ele faz isso, deixa eu só diminuir o zoom aqui que fica mais fácil. Quando ele faz isso, ele vai escolher quais as curvas que melhor se ajustam a esse conjunto de dados. Então, ele faz esse ajuste. E aqui do ladinho, ó, você tem todas as curvas que ele pode ajustar. No nosso caso, nós escolhemos o modelo exponencial. Então, nós temos que vir aqui e ver qual que é a função exponencial, que nesse caso é essa daqui, ó. Exponencial é 2. Então, a gente tem aqui a nossa curva ajustada por meio dessa função exponencial aqui. Então, é assim que você realiza esse tipo de gráfico. Observe que o valor que eu tenho aqui, o que eu vou mostrar para você na câmera, no quadro, é um pouquinho diferente, porque os dados que eu coloquei aqui foi um a menos, né? No quadro que eu já mostro, nós temos aqui, ó, até o 120. E eu coloquei ali, nos nossos dados, nos nossos resultados, eu coloquei apenas até o 105. Por isso que a gente deu essa pequena diferença, mas isso não vai influenciar muito no nosso modelo e daqui a pouquinho você já vai entender o porquê que não vai influenciar. Então, retomando ao quadro, nós vamos utilizar esse modelo que eu encontrei aqui com as imagens, né? Utilizando também o valor de 120. Então, nesse modelo, o nosso coeficiente A é 2,13 vezes 10, esse E elevado a 0,2 é 10 elevado a 2, e o B é 5,67 vezes 10 elevado a menos 3. Substituindo nos nossos lugares, nas nossas respectivas incógnitas, nós vamos ter o quê? 214 é igual a 1 menos E elevado a menos 0,057T. 214, por causa disso daqui, a gente aproximou, né, esse valor de 2,13,6, aproximamos para 214, e aqui nós andamos fizemos 5,67 a 10 a menos 3, aproximando também o nosso valor. Então, nós temos esse modelo matemático. Como que eu sei que o meu modelo, ele é viável, ele é adequado para aquela situação que eu estou estudando? Quando a gente tem esse tipo de dados, né, quando a gente tem uma tabela, que a gente tem alguns dados, geralmente o que nós fazemos? Nós substituímos o nosso tempo, aqui no caso, no modelo encontrado e nós vamos descobrir um valor. E depois a gente compara esses valores. Eu fiz isso e eu vou mostrar para você na câmera de documentos a nossa tabela. Observe aqui na minha tabela
Aqui eu tenho o meu tempo. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Eu tenho o meu tempo de 15 em 15. Aqui eu tenho o percentual de carregamento real. E aqui o do modelo obtido. Como que eu fiz isso? Eu substituí 0 na minha função que nós encontramos em 214, que multiplica 1 menos e elevado a menos 0,057 vezes 0. Aí a gente obtém o valor 0. Quando foi 15, nós obtemos o valor de 17,53. Em 30, 33,63. Tá bem aproximado, né? Mas aí, quando a gente chega aqui em 120, nós temos 100. E aqui nós temos 106. Se a gente for mais ainda, quando a gente for em 400 minutos, nós vamos ter aproximadamente 192%. E retomando ao quadro, nós temos mais informações. Olha, em 1.500 minutos, nós vamos ter 213,96%. Isso faz sentido, de acordo com as nossas hipóteses? O que nós podemos dizer a partir dessa interpretação do modelo, a partir dessa validação do modelo? É essa questão que eu gostaria que você refletisse. O que acontece com a função anterior se nós tivermos um tempo muito grande? Então, quanto maior o meu tempo, o que vai acontecer com essa função? O modelo encontrado, ele condiz com a situação que nós tínhamos inicialmente? Eu vou dar uma dica para você. Para você entender o que acontece com essa função, você pode utilizar um conceito que você viu numa disciplina anterior. Você pode usar o conceito de limite para tentar entender o que vai acontecer com essa função. Daqui a pouco eu retorno para a gente discutir a respeito. Essa situação, eu trouxe ela para você com uma intenção, não vou mentir. A intenção de mostrar para você que nem sempre aquilo que a gente encontra está adequado. Observe que eu estou falando adequado. Por quê? O modelo que a gente encontrou, ele é lindo matematicamente. Ele não tem problema nenhum quando eu analiso ele matematicamente. Por quê? Quando a gente analisa na situação inicial, se você calcular o limite dessa função que a gente tem, você vai encontrar que quanto maior o tempo, mais próximo o percentual se aproxima a 214%. Eu tenho um celular que tem 214% de bateria,
Se você conhece um, você pode me mostrar que eu fiquei curiosa agora para descobrir. Mas de acordo com a nossa hipótese inicial, não, a gente não tem. De acordo com a nossa hipótese inicial, o máximo de carregamento é 100%. Chegou em 100%, parou. Não vai ter um carregamento superior a 100%. E o nosso modelo, ele fala justamente o contrário. Ah, então o modelo está errado, professora. Não. O modelo ele não está adequado para essa situação. Em modelagem, a gente não tem certo e errado. A gente tem algo que é adequado, que é viável para aquela situação. Porque, matematicamente, o modelo está lindo. É um modelo muito bonito, muito bem construído. Olha, o software contou para a gente o modelo, o software vai estar errando? Tudo bem que o software pode errar, né? Se a pessoa que está aqui por trás dá alguma entrada errada. Mas, nesse caso, todos os dados foram colocados corretamente. O software deu esse modelo. Mas aí é que tá. O software, ele dá um modelo matemático. Ele não se preocupa em analisar a situação por trás daquele modelo. Então, esse exemplo é um exemplo que eu trouxe para você com essa intenção, para mostrar para você que eu posso sim criar um modelo que quando eu analiso com a minha situação, eu falo, poxa, tá errado, não tá adequado, não tá fazendo sentido com aquela situação que eu estou trabalhando. E aí? Aí a gente desanima? Não. E aí a gente volta na nossa atividade, nós voltamos nas nossas hipóteses. Quando o modelo ele não é adequado, quando a gente encontra algum problema ao analisar o modelo com a nossa situação real, o que nós fazemos normalmente é justamente voltar nas nossas hipóteses, porque são as hipóteses que definem o nosso caminho. São elas que vão nos guiar para a matemática que nós vamos utilizar. Vejam, lá nas nossas hipóteses, eu coloquei que era uma função desse tipo. Foi a hipótese que me guiou para esse modelo que não é adequado para a situação. Então, quando a gente se depara com esse tipo de situação, é comum? É muito comum. A gente acha que é um comportamento e quando a gente vai analisar, vai interpretar, poxa, não é esse comportamento, não está certo. Eu tenho que pensar em outra coisa. Para essa situação aqui, não dá. Eu tenho que pensar em um outro modelo, em uma outra situação. E é isso que nós vamos fazer, nós não vamos desanimar. E você aí também não pode desanimar e nem deixar que seu aluno se desanime. Tem que incentivá-lo a buscar o que ele pode ter feito de equivocado, o que ele pode ter pensado que não é bem assim. E o nosso problema nesse modelo foi justamente não considerar que ele tem um valor limite. Eu vou chegar num ponto que não vai mais crescer. Eu tenho ali uma assíntota. Esses valores, nossos valores, eles sempre vão estar próximos dessa assíntota. Eu não tenho um valor que é superior. Esse foi o nosso grande problema. A gente criou uma hipótese de que o modelo que nós escolhemos, né, a função que nós escolhemos, ela não considera essa assíntota. Então, nós retomamos nas nossas hipóteses, criamos uma nova hipótese e vamos em busca de um novo modelo que seja adequado para a situação. Acompanhe no quadro. Nós temos como hipótese que o percentual máximo de carregamento é o quê? 100%. Assim, esse seria o limite. Vejam só, quando eu falei do gráfico, né, eu já estava impregnada com essa ideia de limite, porque eu falei para você que o que ia acontecer? Os nossos valores, olha, eles tendem a se estabilizar, eles tendem a chegar a esse valor de 100, né? Por quê? Porque eu já conhecia a situação, mas é comum um aluno ele não perceber isso, ele não perceber que esses valores eles estão tendendo a esse limite de 100. Com essa ideia, nós vamos descobrir uma outra função. E a função que vai descrever que tem essa característica de um crescimento e depois um valor limite, uma assíntota, é a função do tipo logística. Aqui, mais uma vez, a hipótese que eu criei, esse tipo de função que eu criei, por quê? Porque é uma função que eu conheço bastante. As atividades de modelagem, geralmente, quando a gente realiza, elas envolvem muito esse tipo de função. Porque os nossos fenômenos são fenômenos que não fazem sentido que eles cresçam até o infinito e além. Não, eles crescem até um determinado ponto. Então, essa função ela é muito comum, ela é muito utilizada. Mas isso, você provavelmente pode nunca ter visto esse tipo de função. E por que eu trouxe ela? Porque eu conheço o comportamento dessa função.
É importante que você conheça o comportamento dos tipos de funções quando você vai trabalhar com atividades de modelagem, porque o comportamento dos seus dados você pode encaixar, né? Você pode ajustar esses dados às funções que têm comportamentos parecidos. Então, retomando ao quadro, vamos conhecer a nossa função. Essa função é do tipo logística e ela tem esse valor L aqui, que é justamente esse valor limite, é essa assíntota que nós temos. E ela é dada por B que multiplica E elevado a menos KT mais 1. Nós precisamos encontrar o valor de B e o valor de K. Por que o valor de L a gente não precisa encontrar, professora? Porque nós temos aqui, ó, o valor de L como 100. Nós já sabemos que o nosso valor limite é 100, por hipótese. Sempre vai ser assim? Não. Existem situações que você sabe que tem um valor limite e você não sabe qual é esse valor limite. Então, você tem métodos matemáticos para encontrar esse valor limite, né? Mas no nosso caso aqui, a gente sabe que é esse valor. Tá, e aí? O que a gente faz agora? A gente tem que encontrar o B e o K. Como é que nós vamos fazer? Temos duas formas. Eu vou trazer a forma que você pode, considerando que eu estou lidando com alunos do ensino superior, eu vou trazer uma forma que é bem utilizada quando a gente trabalha no ensino superior. Depois eu quero que você pense a respeito de uma forma para trabalhar essa atividade para encontrar esse B e esse K se eu estiver trabalhando na educação básica. No ensino superior, qual que é o método que eu trouxe? O nosso foco não é explicar o método, eu já vou trazer o método o mais simplificado possível para você. Você vai ver sobre esse método em momentos futuros aí na sua graduação. E o método consiste o quê? Em eu conseguir uma função que ajuste esse conjunto de dados com o menor erro possível. O menor erro possível, em linhas gerais, é que se aproxime o melhor possível daqueles dados. Então, eu tenho os meus pontos, eu quero uma função, uma curva, que se aproxime o melhor possível dos dados que eu tenho. Essa é a ideia desse método, bem em linhas gerais. O método se chama método dos mínimos quadrados. Quando a gente utiliza esse método, geralmente nós utilizamos para funções do tipo linear. Professora, você está doida. Por quê? Você está mostrando para a gente uma função do tipo exponencial, que tem uma exponencial, e você quer usar um método de uma função linear? Sim, eu quero. E a professora de vocês ainda não ficou doida, não. Eu vou mostrar agora um outro método, que se chama linearização. Quando nós temos esse tipo de função exponencial, nós conseguimos linearizar a nossa função. Fazendo essa linearização, nós conseguimos utilizar o método dos mínimos quadrados na sua forma mais simplificada. Podemos utilizar o método para esse tipo de função? Podemos, mas eu não aconselho porque é muito difícil. É um método que é difícil você chegar na sua forma mais simplificada, como eu vou mostrar para você. Por isso que eu segui esse caminho. O nosso foco é te ensinar a fazer linearização? Não. O nosso foco é te ensinar o desenvolvimento do método dos mínimos quadrados? Também não. O nosso foco é aplicar esse método. O nosso foco é eu mostrar para você que, olha, o que eu fiz aqui foi a linearização. Se você tem dúvida, eu vou postar um material complementar e aí você dá uma olhada. Se você tem dúvida, você pode mandar a sua dúvida no fórum. Mas o nosso foco não é ensinar os dois métodos, é apenas aplicá-los por enquanto, ok? Então vamos ao quadro para a gente ver como que nós vamos fazer essa linearização da nossa função logística. E a linearização é um tipo de mudança de variável. Então eu tenho essa função dessa forma. E o que nós vamos fazer, essa função dessa forma, nós vamos trabalhar com ela, lembrando que o L é igual a 100, e o que nós vamos fazer é linearizá-la. E ao linearizar, aplicando procedimentos matemáticos, nós vamos chegar nessa expressão, K vezes T, mais Ln de 1 sobre B minúsculo, igual a Ln de P sobre L menos P. Lembrando que P é o meu percentual de carregamento. L é a minha assíntota, B é o coeficiente que eu quero encontrar e K também. Se nós chamarmos Ln de P sobre Ln de P sobre L menos P e o Ln desse resultado de Z, e se nós chamarmos Ln de 1 sobre B de B maiúsculo, nós vamos ter aqui, olha só, uma função do tipo linear. Eu tenho uma função aqui do tipo Z igual a KT mais B. Eu tenho uma função do primeiro grau.
E considerando, né, que nós vamos ajustar a essa função, lembrando que o B aqui, ó, maiúsculo, não é o que a gente quer encontrar, não. A gente quer encontrar o B minúsculo. Então, depois que nós acharmos o B maiúsculo, nós ainda temos que fazer essa mudança aqui, ok? Para a gente encontrar, nós vamos utilizar esse método dos mínimos quadrados. Desenvolvimento do método, ele nos chega à resolução desse sistema de equações. Então, eu tenho duas equações do primeiro grau e nós temos que resolver esse sistema. Professora do céu, que tanto de somatório é esse, que tanto de coisa é essa? Não se assuste não, porque não é difícil. Eu sei que o somatório às vezes ele assusta, ele dá medo, mas o que é o somatório? Eu vou somar todos aqueles valores. Por exemplo, somatório de t. Todos os valores do t, eu vou somá-los ao final. Somatório de z. Aí aqui você tem que tomar cuidado. Quem que é z? Z é ln de p sobre L menos P. Então, nós vamos precisar fazer essa conta e depois somar Z. Fazendo todos esses somatórios, como que a gente pode fazer isso? À mão? Pode, nada contra. Mas a gente pode utilizar mais uma vez o Excel. O Excel, nesse tipo de situação, para a gente utilizar o método dos mínimos quadrados, ele é muito útil. E só uma curiosidade, o Excel ele também ajusta conjunto de dados a determinadas curvas. E o Excel, ele usa exatamente esse método, que é o método dos mínimos quadrados. Só que o Excel faz tudo assim, né? Rapidinho, sem essas contas que nós vamos fazer. Mas ele utiliza esse método para ajustar as curvas. Então, com a ajuda do Excel, eu realizei todos esses somatórios. E como que você vai fazer isso no Excel? Acompanhe comigo no quadro. Você vai, antes de mostrar como que a gente vai fazer no Excel, arrumando, né, esse sistema de equações, nós conseguimos isolar as nossas incógnitas que nós queremos, que no caso é B maiúsculo e K. Então, fazendo, né, manipulações nesse sistema, nós vamos ter que K é dado por isso e B maiúsculo é dado por isso. Agora sim eu vou mostrar para você como que eu fiz no Excel. Ó, aqui você coloca numa célula o tempo, de 0 a 105, mas professora, não foi até 105 não. O nosso tempo nos nossos dados era até 180. Por que eu pus 105? O nosso limite não é 100. E em 120 nós temos um limite, um valor já de 100. Então eu excluí todos os tempos que são de 100. Isso ia dar problema no nosso modelo. Então eu realizei uma simplificação. Eu utilizei apenas os tempos em que eu tinha valores do percentual abaixo de 100. Então, eu tenho aqui os tempos. O que eu fiz no Excel? Usei a célula de soma e chegamos que o somatório desses tempos é de 420. E eu preciso também de t ao quadrado. Então, eu vou fazer 0 ao quadrado, 15 ao quadrado, 30 ao quadrado, faço o somatório de todo mundo. Chegamos nesse resultado. Quem que é o meu z? O meu z é ln de p sobre L menos P. Você também pode fazer isso aqui no Excel. Basta que você coloque lá igual ln, clica na célula P, coloco o meu L. Quem que é o meu L? Meu L é 100 menos P. E o Excel, ele faz essa conta para você, ou você pode fazer à mão mesmo essa conta. E aí, calculo Z para cada um dos tempos, faço o somatório, somo todo mundo. Depois eu faço T vezes Z. Depois o que eu fiz? Esse vezes esse, 0. 15 vezes esse valor, deu esse valor. Fiz isso para todo mundo. Cheguei depois e somei todo mundo. Somatórios em mãos. Eu tenho como que eu encontro o meu K e como que eu encontro o meu B maiúsculo. Agora a gente substitui. E para fazer essa substituição, você deve tomar bastante cuidado com a ordem das operações. Então, realizadas as substituições em cada um dos somatórios, perceba que a gente tinha primeiro N é a quantidade de dados que nós tínhamos. Nós temos 8 dados, se nós contarmos lá na nossa tabela. Somatório de T vezes Z, que é esse valor aqui, ó, 668, 29,13. Menos o somatório de T, que é 420, vezes o somatório de Z, que é 0,3840. Dividido por 8, que é a minha quantidade de dados, vezes o somatório de T ao quadrado, que é 31.500, vezes T, só que ao quadrado. Tome cuidado. Aqui eu tenho
o somatório do t ao quadrado. Primeiro eu elevo o t, depois eu somo. Aqui eu somo primeiro e depois elevo ao quadrado. Perceba essa diferença. Ao realizar todas essas operações, nós vamos chegar que k é igual a 0,0686 aproximadamente. E o b maiúsculo, nós vamos ter somatório de z, que é 0,3840, menos k, que é esse valor que a gente acabou de encontrar, vezes somatório de t, dividido por 8. E com isso, nós vamos chegar ao valor de menos 3,5535. Acabamos aí? Não! O B não é esse o valor que nós queremos encontrar. Nós queremos encontrar B minúsculo. E para a gente encontrar B minúsculo, nós temos que utilizar essa ideia aqui, ó. B é igual a ln de 1 sobre B. Nós queremos B minúsculo. Para isso, nós podemos aplicar a exponencial em ambos os membros da igualdade. Então, eu vou ter aqui, ó, E elevado a B é igual a E elevado a ln de 1 sobre B. Isso daqui, E elevado a ln de 1 sobre B, é 1 sobre B. Então, eu vou ter 1 sobre B é igual a E elevado a B. Disso, nós temos que B minúsculo é igual a 1 sobre E elevado a B maiúsculo. B maiúsculo a gente já descobriu quanto é, 1 dividido por esse valor. Nós vamos obter um valor aproximado de 34,94. Substituindo no nosso modelo, olha só, nós já temos o nosso modelo. Encontramos o valor do nosso B, encontramos o valor do nosso K. Lembre-se que esse menos aqui, ele é do modelo, nós encontramos um valor positivo. O menos é do modelo que nós temos. Então, para nós determinarmos o percentual de carregamento do celular, ele vai ser dado por 100 dividido por 34,94 e elevado a menos 0,0686 t mais 1. Esse é o nosso modelo matemático. E aí, como que a gente pode verificar se esse modelo agora é adequado? Como que nós podemos verificar isso? Eu já dei uma dica de como a gente faz, né? Verifique aí se esse modelo é adequado, que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir. A gente verifica se esse modelo ele é adequado ou não, fazendo aquele mesmo procedimento. Nós vamos comparar os dados reais com os dados que eu tenho com o meu modelo que a gente criou. Como que eu faço isso? Eu substituo o tempo
no lugar do tzinho lá no modelo que nós criamos, e aí nós comparamos as informações. Essa é uma forma. Uma segunda forma que a gente utiliza bastante é fazer o gráfico de dispersão, né, dos dados do modelo obtido. E aí a gente compara os dois. É uma forma mais visual da gente verificar se os dados eles estão muito dispersos ou se eles estão mais próximos. Eu trouxe essas duas formas, acompanhe no quadro. Primeiro, nós temos aqui a comparação por meio dos gráficos de dispersão. Então, por meio desses gráficos, perceba que em azul nós temos o percentual de carregamento e em laranja nós temos o modelo obtido. E tá próximo, né? Aqui no final a gente nem consegue identificar quem que é laranja e quem que é azul. Aqui no início nós temos uma pequena diferença, mas é uma diferença aceitável. Lembre-se, em modelagem a gente nunca vai conseguir um modelo que passe exatamente nesses pontos. Não vou falar nunca porque nunca é uma palavra muito, né, difícil, mas em 99,9% dos casos nós não vamos conseguir um modelo que passe exatamente nos pontos. E os nossos pontos estão próximos. Observe que aqui, ó, ele até se sobrepõe. Então, esse modelo, graficamente, né, olhando para o gráfico de dispersão, ele parece sim ser um modelo adequado. E quando nós comparamos o percentual de carregamento com o percentual do modelo obtido, nós vamos ver essa discrepância, né, que a gente tem aqui, ó, nesses pontos. Mas é uma discrepância aceitável, porque a gente tem de 1 para 2, de 14 para 7, de 30 para 18, de 46 para 38. Perceba que a diferença ela vem diminuindo com o passar do tempo. De 61 para 63, de 78 para 83. Aqui em 98, olha, nós temos 97% no nosso modelo obtido. E quando chega a 100, nós temos aqui sempre 99. E uma curiosidade sobre esse modelo é que a forma como ele foi construído, nós nunca teremos o valor 100%. Veja, é uma aproximação, é uma estimativa da realidade. Por que ele nunca vai chegar nesse valor 100% de carregamento? Porque é justamente a assinta. E a ideia de assinta é que você não chegue nesse valor, né? Você sempre está muito próximo, mas você não é aquele valor. Esse modelo, da forma como foi construído, ele tem essa ideia. Representa fielmente a realidade? Não, não representa. Ele representa uma parte da realidade. Mas ele é um bom modelo para a gente realizar estimativas. Ele é um modelo adequado. Ele não fura a nossa hipótese, ele está dentro da nossa hipótese, então a gente pode utilizar esse modelo para responder ao nosso problema. Porque, ó, encontramos o modelo, acabou aí? Não, temos que analisar e validar nosso modelo. Verificar se ele é adequado. É adequado? Ok. Acabamos aí? Não, a gente tem que responder o nosso problema. E qual que era o nosso problema? Acompanhe no quadro. Em quanto tempo a bateria de telefone celular carrega aproximadamente 50%? Esse 50% é justamente o meu percentual. Então, no lugar de P de T, nós vamos substituir por 50. Aqui, você vai ter que realizar manipulações matemáticas, colocar tudo que você sabe de matemática em jogo para resolver esse valor do T. Então, nós vamos multiplicar cruzado, nós vamos ter 50 que multiplica esse valor aqui, igual a 100. Como nós queremos o valor de T, nós temos que tentar isolá-lo. Para isso, nós vamos subtrair ambos os membros da igualdade. Primeiro, nós vamos fazer a distributiva. Olha a professora querendo passar o carro na frente dos bois. Primeiro, a gente faz a distributiva de 50 vezes esse valor, que dá 1.747 e elevado a esse valor. E 50 vezes 1 dá 50. Como eu quero isolar o T, nós vamos diminuir 50 no outro membro da igualdade, dos dois membros da igualdade. Mas nós queremos o valor de T. Aqui eu tenho 1.747 elevado a esse valor. Se eu dividir ambos os membros, nós vamos ter E elevado a 0,0686, T igual a 50 sobre 1.747. Fazendo essa divisão, a gente obtém esse resultado. Como eu tenho E elevado a um valor, nós podemos aplicar ln em ambos os membros da igualdade. Não se esqueça, o que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado da igualdade. Então, aplicando ln em ambos os membros da igualdade, quando a gente aplica ln de uma exponencial, nós temos o valor da nossa exponencial, o expoente do nosso E, que é menos 0,686t.
ln desse valor, nós temos aproximadamente menos 3,5543. Como eu quero o valor de t, nós vamos dividir ambos os membros por menos 0,0686, obtendo assim aproximadamente 52 minutos, que é um valor aceitável, porque na nossa tabela nós encontramos que em 45 minutos nós tínhamos 46%, em 60 nós tínhamos 61%. 52 minutos está ali entre 45 e 60, então nós temos que, para nós termos um percentual de carregamento de 50%, nós vamos precisar de aproximadamente 52 minutos, com base nos dados que nós tínhamos, com base no modelo que nós criamos. Se nós tivéssemos outro modelo, se nós tivéssemos outros dados, a nossa resposta seria diferente. E aí, a partir desse momento, se você está na sala de aula, você pode aproveitar o modelo criado para explorar mais situações, como é o que eu trouxe aqui para você. Qual é o percentual de carregamento da bateria do telefone após 40 minutos de conexão na tomada de energia elétrica? Essa daqui é fácil, porque nós temos uma função, um modelo, que nós criamos P de T, ou seja, o percentual em relação ao tempo, é igual a tal. A gente quer saber justamente quem é o percentual. Então, aqui nada mais é do que um problema em que envolve imagem. Eu quero calcular a imagem da minha função quando o meu tempo é igual a 40, e é isso que nós vamos realizar. Então, eu vou substituir no lugar do T, eu vou substituir por 40. Eu vou calcular P de 40. Como que nós vamos fazer isso? Você deve aqui substituir no lugar de T o 40, você primeiro realiza essa multiplicação que está no seu expoente do E, depois eleva o E ao resultado, esse resultado você multiplica por 34,94, o resultado você soma com 1 e divide 100 por esse resultado da soma. Quando você faz todas essas operações, você vai obter o valor aproximado de 31%, que também está dentro daquilo que nós encontramos. Então, veja que essa situação, ela te dá ainda oportunidade para você explorar outras questões, outros problemas que possam surgir, outros problemas que você ache necessário para trabalhar na sala. Agora sim, nós terminamos a nossa atividade. Nós nos inteiramos, nós buscamos uma situação, nos inteiramos, criamos um problema, matematizamos, encontramos o modelo, interpretamos e resolvemos o nosso problema. Nós passamos por todas as etapas. E tem um autor de modelagem matemática que eu particularmente gosto bastante dele, e ele descreve o processo de modelagem de uma forma bem simples. E eu resolvi trazer para você essa forma como ele descreve, mostrando o que nós fomos fazendo ao longo da nossa atividade. Esse autor, ele fala o seguinte: o ponto de partida normalmente é uma situação do mundo real. No nosso caso, qual foi a nossa situação do mundo real? Foi o carregamento da bateria de um celular. Eu busquei a minha situação lá no cotidiano. A simplificação, estruturação e esclarecimento da situação de acordo com o conhecimento e os interesses do modelador conduzem à formulação de um problema e de um modelo real. Vejam, os interesses e o conhecimento daquela pessoa que está modelando a situação, ela influencia durante todo o desenvolvimento da atividade. O meu interesse aqui, no caso, eu tenho o papel de modelador. O meu interesse era mostrar para você que nós podemos ter um modelo que não seja adequado. E esse interesse, esse conhecimento que eu tinha da situação, levou para nós criarmos um modelo que não era condizente com a situação. E caso necessário, dados reais são coletados, a fim de fornecer mais informações sobre a situação à sua disposição, que é justamente o que aconteceu nessa situação. Nós tivemos que coletar, as pessoas que criaram essa atividade, elas tiveram que coletar informações, elas tiveram que buscar o percentual de carregamento do celular à medida que o tempo fosse passando. Se possível e adequado, o modelo real ainda uma parte do mundo real. Isso é outro ponto muito importante. Quando eu crio um modelo, é uma parte daquela situação. Eu não analiso a situação como um todo, eu não analiso a situação diante de todas as suas variáveis. É apenas uma parte. E aí, esse modelo é matematizado, essa situação real ela é matematizada. Isto é,
Os objetos, dados, relações e as condições envolvidas neles são traduzidos matematicamente, resultando em um modelo matemático da situação original. Então, nós tínhamos uma situação real, nós traduzimos essa situação matematicamente e criamos um modelo matemático. Agora, métodos matemáticos entram em jogo e são usados para obter os resultados. Para criar um modelo matemático, nós colocamos aqueles conhecimentos que nós temos, né? Muitas vezes nós aprendemos um novo conhecimento, um novo conteúdo matemático por meio da modelagem. Aquilo que nós já sabemos influencia muito na construção de um modelo. E estes têm que ser reinterpretados no mundo real. Então, aqueles resultados que eu encontrei, nós temos que interpretá-los. Nós temos que interpretá-los em relação à nossa situação original. E, ao mesmo tempo, o modelador, ele valida o modelo por meio da verificação da solução obtida do problema. O que é feito interpretando se os resultados matemáticos são adequados e razoáveis para seus propósitos. Se necessário, e frequentemente é, no caso de processos que envolvendo resolução de problemas realmente reais, todo o processo tem de ser repetido por meio de uma modificação ou na obtenção de um modelo totalmente diferente. No fim, a solução obtida da situação, problema inicial, é apresentada e comunicada. Esse autor, ele se chama Werner Bloom, eu acho que ele é alemão, se eu não me engano. Ele é da Europa, gente. E ele é um autor que traz essa definição do processo de modelagem. Eu gosto bastante dessa definição, porque ela mostra o que nós fizemos passo a passo, o que nós fomos desenvolvendo. E ele deixa claro que muitas vezes, frequentemente é necessário que a gente retorne, que a gente veja que aquele modelo ele não é adequado. E aí eu tenho que retomar tudo de novo, eu tenho que fazer todos os meus procedimentos novamente. Então, chegar a um modelo adequado logo de cara, pode ser que aconteça, mas pode ser que não aconteça. É provável que não aconteça e muitas vezes, em muitos casos. Isso que é o legal da modelagem, que não tem certo e errado, nós temos o adequado, que é viável para aquela situação. Eu posso ter um aluno que fez de um modo, outro aluno que fez de outro modo. Eu mostro que a matemática ela não é tão exata assim como a gente quis, né? Quando a gente envolve ela nesse tipo de situação. É claro que tem algumas situações que a matemática ela é bem exata. Mas quando a gente analisa essa matemática por meio das situações problemas, nós mostramos para o nosso aluno que podem sim ter métodos diferentes, formas diferentes de resolver uma mesma situação. A modelagem, ela te proporciona isso. Ela te proporciona esse olhar para uma situação da realidade e você analisar essa situação de várias formas diferentes. Por quê? Porque é o seu olhar. E o seu olhar é diferente do meu. Então, nós temos essa diferença quando a gente trabalha com modelagem matemática. Para nós finalizarmos a nossa aula, eu tenho uma última questão para você pensar. Como que nós podemos adaptar essa atividade para a sala de aula na educação básica? Afinal de contas, o meu objetivo aqui é ensinar você modelagem matemática. Mas o seu objetivo, quando você puder levar essa atividade para a sala de aula, não é ensinar modelagem matemática, é ensinar matemática. E aí, como que a gente pode fazer essa adaptação dessa atividade para a educação básica? Ou você acha que não? A gente não pode trabalhar esse tipo de atividade na educação básica. Daqui a pouquinho eu retorno para a gente finalizar a nossa aula.
trazer essa atividade em sala de aula, nós temos que pensar em alguns encaminhamentos diferentes, em formas diferentes de trabalhar a atividade. Eu trouxe aqui um roteiro que a gente pode pensar para a atividade e a gente vai discutindo. Acompanhe comigo no quadro. Primeiro, propondo um novo encaminhamento. O seu objetivo não vai ser ensinar modelagem matemática. O seu objetivo vai ser ensinar matemática. E esse tipo de atividade, ele pode ser trabalhado, por exemplo, com função exponencial. Então, você pode tentar, trabalhar de uma outra forma, trazer o conteúdo mais voltado mesmo para a educação básica. Você pode utilizar a função do tipo exponencial, você pode utilizar recorrência, você pode utilizar outras formas de propor essa atividade, propondo uma nova forma de encontrar um modelo. Você até pode levar, olha, o modelo é esse, que é aquele modelo que nós encontramos da função logística. Lembre que quando eu apresentei um modelo, eu falei que nós tínhamos uma outra forma de encontrar o B e o K? O nosso modelo ele é do tipo L, B, E elevado a menos KT mais 1. Esse seria o nosso modelo. Para a gente encontrar o B e o K, você pode instigar o seu aluno a pegar 2 pontos da tabela, porque você tem aqui que encontrar 2 incógnitas. Então, com 2 pontos da tabela e substituindo na função, você consegue encontrar esse B e K. Vai ser um bom modelo? Para a situação, sim, mas ele vai ter um erro muito grande, que não era o nosso objetivo aqui. Mas quando a gente trabalha principalmente com funções exponenciais, a gente utiliza bastante esse recurso de escolher 2 pontos da tabela e substituir e ver quais são os valores. Só um atento, fique atento. Quando você for utilizar esse recurso, peça para os alunos escolherem pontos longes, porque pontos muito perto, a sua função ela não vai ser muito bem ajustada. Então, quanto mais longe os pontos estiverem, melhor é. Então, você pode utilizar o mesmo modelo, só que para resolver, para encontrar os coeficientes de uma forma diferente. Nós podemos utilizar a atividade para introduzir o conteúdo de função ou até mesmo para mostrar uma aplicação desse conteúdo. Então, a forma como você vai trazer a atividade, ela depende do seu objetivo. Eu conheço atividades que já foram desenvolvidas por alunos do ensino fundamental 1, dos alunos lá dos anos iniciais. E no meu mestrado, eu resolvi essa atividade. Veja, a diferença de idade. Eles conseguiram resolver com a matemática que eles tinham em mãos, com soma, subtração, multiplicação. Era isso que eles sabiam. Eu, lá no meu mestrado, como que eu resolvi essa atividade? Utilizando função, que era algo que eu tinha um conhecimento maior do que aqueles alunos. Então, o seu aluno, lá na educação básica, ele vai resolver com aquilo que ele sabe. E é claro que você, como professor, você deve orientar, você deve mediar. Nunca dar a resposta correta. Eu brinco que nós, como professores, nós temos que sempre responder o nosso aluno com uma outra pergunta. E aqui em modelagem matemática, é algo que a gente deve realizar. A gente não deve dar a resposta pronta, não é esse o modelo, é esse o modelo. Não. Como que está o comportamento da função? O que está acontecendo aí? O que eu posso dizer a respeito desses dados? É assim que nós devemos orientar o aluno. Então, uma atividade, ela pode ser desenvolvida lá nos anos iniciais, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. O que depende é o meu objetivo. O que vai dizer o que será trabalhado são os meus conhecimentos a respeito disso. São as minhas experiências. Elas influenciam no desenvolvimento desse tipo de atividade. Então, não fique acanhado, tente levar esse tipo de atividade para a sala de aula e veja a diferença. Nós temos exemplos do cotidiano e atividades de modelagem. Não são sinônimos. Exemplo do cotidiano, eu estou trazendo uma situação que pode acontecer que tem em matemática. Agora, quando eu trabalho uma atividade de modelagem matemática, eu tenho uma situação do cotidiano, só que eu tenho toda uma análise matemática por trás, eu tenho todo um procedimento que é realizado. Isso sim caracteriza uma atividade de modelagem, e não simplesmente trabalhar uma situação do cotidiano. Com isso, eu termino a aula de hoje. Até a nossa próxima aula.